Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sim, preparem-se. Serão dias de monitoramento, dias de muita tensão, dias em que algumas coisas podem acontecer. Claro que eu estou colocando na condicional porque não tem nada definido, mas a gente já está há um tempo nesse negócio, viu? Nesse negócio que eu quero dizer de acompanhar o dia a dia dos clubes. E a gente aprende, eu não sei se isso é ensinado, né? Se a gente aprende isso, mas esse feeling de repórter, de jornalista, ele nem sempre funciona, claro, né? Mas a gente começa a identificar alguns sinais. E algumas coisas elas são tão sintomáticas, que fazem com que a gente se prepare para o que venha pela frente. Vamos ao que interessa. A derrota do Corinthians para o Independiente Del Valle, agora com calma, né, depois de toda a crítica que eu fiz na análise do jogo, ela foi estranha, ela foi assustadora, ela foi esquisita, ela foi demissionária. Quando eu digo demissionária, eu não estou aqui pedindo a cabeça do Fábio Carille, o qual já elogiei e o qual o considero um bom treinador. Quando eu digo demissionária, é aquele jogo que você sabe que, dependendo das circunstâncias, né, o técnico não segura. Não segura porque o presidente olha o cenário e pensa, eu preciso mexer, eu preciso mudar porque ela foi a gota d'água. Mais ou menos, eu comparei muito essa derrota do Corinthians para o Independiente Del Valle com a derrota do Palmeiras para o Flamengo, aquele 3-0, sabe? Em que mais do que o resultado, a atuação do time ela chama atenção, ela salta aos olhos de que algo não está bem. E quando eu digo que algo não está bem, eu não digo só em organização tática, que inexistiu nesse jogo contra os equatorianos, mas eu falo em termos de postura, em termos de atitude. E aí tem muito a ver com o comando. Claro que tem a ver com os jogadores, claro que os jogadores têm que ser responsabilizados, claro que tem a parcela deles também, mas quando começa a vir uma sequência muito grande em que falta poder de reação nos jogadores, até mesmo para eles... Peraí, gente, só um pouquinho. Os caras estão botando a bola no chão, estão mandando dentro da nossa casa, chegar um capitão, um líder e dizer, peraí, aqui esses caras não vão fazer isso. Chegar mais firme numa dividida, não deixar passar, fazer uma reunião e falar, acabou o jogo, a gente não vai mais tomar gol, vamos parar com isso, os caras não vão mais entrar na nossa defesa aqui. O Cruzeiro passou por isso recentemente, né, que a gente via dentro de campo, né, depois do jogo contra o Grêmio especialmente, ali já tinha mudado o técnico, né, mas antes ainda com o Mano Menezes, que chegou a ponto de dizer, gente, eu não consigo mais tirar nada desse time. Eu não sei se chegou nesse ponto ainda, mas eu queria alertar para os 2 próximos jogos do Corinthians. Porque eu já falei, eu já fiz essa recuperação, né, desses últimos jogos. Derrota para o Fluminense, empate contra o Ceará, em que o primeiro tempo o Corinthians jogou muito bem. E aí, de repente, parou. E chama atenção porque o Carille, e os jogadores atestaram isso, então ele foi verdadeiro, que ele chega no vestiário do jogo contra o Ceará e fala assim, não vamos diminuir a pegada, não vamos diminuir a concentração. E aconteceu o contrário. Então não é que seja uma falta de orientação do técnico, é falta de ingerência da decisão do treinador sobre o time. Ou seja, o time não está respondendo mais ao seu comando. E aí o segundo tempo o Ceará mandou no jogo, fez 2, poderia ter feito mais. Antes teve um jogo contra o Avaí na ressacada que foi horroroso. A vitória contra o Atlético Mineiro só saiu o gol por conta de uma falha do goleiro. E o time não jogou para conseguir uma vitória. Contra o Fluminense até não fez muita coisa para ganhar e o cara ele até tentou, né? Ele botou atacante, ele tentou criar e a coisa não está acontecendo, gente. O cara ele é muito bom defensivamente e ele depois da Copa América, quando ele tenta fazer um Corinthians mais construtor, que inclusive eu referi aqui, ele consegue alguns jogos que duram pouco tempo. Depois ele não consegue manter essa pegada. E é um cara que historicamente trabalhou sempre muito bem a defesa do Corinthians. E nem isso aconteceu contra o Independiente Del Valle.
Então, se começa a se questionar o equilíbrio do time, começa a se questionar a organização tática, o padrão de jogo que sempre fez do Corinthians, embora atuações ruins para muita gente, mas um time eficiente, um time efetivo, que tinha uma defesa sólida e que encontrava um golzinho ou outro ali. Isso não está acontecendo. E o Corinthians agora vai enfrentar um Bahia, que é um dos times mais regulares desse Campeonato Brasileiro. Dentro da sua casa, com toda essa pressão de precisar dar uma resposta depois do que aconteceu contra o Independiente Del Valle. Será que o time vai ter uma postura diferente? Será que o resultado vai ser outro? Porque aí são as duas coisas, elas têm que estar ligadas. Ganhar vai ser importante? Vai, mas o Corinthians precisa mostrar uma cara diferente do que mostrou nesses últimos jogos. Tipo assim, tudo bem, foi um fato isolado, foi uma oscilação, retomamos. Se isso não acontecer contra o Bahia, o jogo é em casa, e o Bahia é um fortíssimo adversário, tem o Gilberto, que é vice-artilheiro do Brasileirão, do Brasil. Se isso não acontecer contra o Bahia, ele joga na quarta contra o Independiente Del Valle em 2.800 metros de altitude de Quito. Numa dificuldade extrema de ter que tirar 2 gols de vantagem. E aí correndo o risco, que é iminente, a menos que o Corinthians faça uma reversão total de expectativa agora, o risco é iminente de ser desclassificado na Copa Sul-Americana. E aí jogando por fora a grande chance, né, de um título importante esse ano. Porque depois vai ficar bem difícil correr atrás do brasileiro, especialmente com esses desempenhos. Percebam o que pode acontecer nos próximos 2 jogos. Se a atuação da quarta-feira ela se repetir em um desses jogos, a gente tem informações que a mudança pode acontecer. Especialmente porque há uma restrição, como que eu vou dizer isso para vocês? Uma restrição de boa parte do elenco com o técnico nesse momento. E quando isso começa a acontecer, a gente sabe o caminho, né? Eu acho o Carille muito bom técnico, eu acho que ele já mostrou no Corinthians a sua capacidade, mas ele está num momento ruim. Ele está num momento de instabilidade que ele precisa retomar. E se ele não tiver o grupo, ele não vai conseguir. E a entrevista dele responsabilizando, depois ele explicou dizendo que não era bem isso, mas responsabilizando o Matheus Vital e o Pedrinho, que eram jogadores jovens demais para um confronto como esse, sendo que o Vital meteu até bola na trave, foi um dos poucos que tentou alguma coisa. E o Pedrinho vinha sendo destaque na fase positiva após Copa América, depois caiu com todo o time. Eu achei pesado. Isso não pega bem dentro do vestiário. O Cássio, na mesma entrevista coletiva, saiu em defesa deles, dizendo, peraí, não foi assim, né? Mas no seguinte sentido, perdeu todo mundo. Quando ganha todo mundo. Porque o Carille visivelmente direcionou aos mais jovens. E também uma crítica à direção, que depois ele tentou também corrigir, dizendo que ele precisava de um elenco mais cascudo. Mas peraí, a defesa tem Gil, Manuel, Danilo Avelar e Fagner e o Cássio. Mais cascudo que isso? O meio de campo tem o Gabriel, que não é menino, o Júnior Urso e o Wagner Love, meio pra frente. Também não são meninos. Ou seja, só tem o Matheus Vital e o Pedrinho. Ele direcionou para os dois. E eu não vi sentido nisso. O momento é complicado. O momento dentro de campo, o momento fora de campo do que o Carille tem em relação com o presidente e com os jogadores. Não sei se essas propostas que vieram, ou sondagens, né, da Arábia ou da China, balançaram com ele, balançaram com o clube, fizeram com que a postura dele mudasse dentro do vestiário. Alguns jogadores dizem que ele está muito sério, que ele não brinca mais, que ele está muito sisudo. Ele precisa chamar o grupo para ele de novo, para tentar dar uma recuperada. Se isso vai acontecer, tomara, eu não sei. E acho até que a mudança talvez não aconteça, ou não aconteceu ainda, por uma dificuldade de mercado, né? Você tira o Carille, você traz quem? Então, talvez por isso o presidente diga que ele fica por enquanto. Mas eu ficaria atento aos próximos 2 jogos, aos próximos dias do Corinthians. Comentem aqui embaixo aí o que vocês acham dessa história toda. E te inscreve no canal. Vamos juntos. Até a próxima. Tchau!